Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de Fundamentos de User Experience, que é a primeira disciplina do nosso curso aí de User Experience, né? E essa disciplina ela tem esse caráter de ser um voo panorâmico sobre todo o curso. Nós vamos tratar de todos os assuntos abordados no curso, né? Então essa disciplina nossa ela tem essa característica de ser mais abrangente e de dar fazer um passeio com vocês por todo o curso, por todo o conteúdo do curso, né? E nesse primeiro capítulo dessa disciplina de Fundamentos de User Experience, nós vamos falar sobre os princípios de design de interação, né? Os princípios de design de interação e os problemas de design que acabaram por motivar estudos na área de princípios de design, né? Os principais autores, os principais pesquisadores dessa área. Então, esse primeiro capítulo ele é um capítulo introdutório, ele é um capítulo que vai vai deixar aí com vocês os fundamentos que sustentam tudo que se sabe sobre o X, né, o estado da arte do que se sabe sobre o X, tanto na academia quanto no mercado. Certo? Então vamos lá. Nós vamos falar nesse capítulo 1 sobre os tópicos, os problemas de design, os problemas comuns de design que todos nós cometemos e que a grande maioria dos produtos já comete, já trazem sim alguns problemas, problemas típicos, problemas que a gente precisa resolver e problemas que a gente não pode mais cometer, né? E a motivação, o que motiva algumas pessoas do mercado, a academia, a se debruçar sobre esses problemas e quais são as soluções que eles trouxeram após isso, né? Nesta aula nós vamos falar sobre, né, nesse tópico, nós vamos falar sobre os problemas de design, as motivações e vamos falar dos princípios de design criados por Donald Norman. Donald Norman é talvez o maior expoente nessa área de user experience, né? Talvez seja uma das pessoas mais importantes, junto com Jacob Nielsen, Kuniavsky, o Morvillo, Hansefeld, mas o Norman ele ocupa um lugar especial aí nesse panteão de pesquisadores e de gurus do user experience, certo? Então vamos lá. Começando aí com uma breve definição sobre user experience, é bom a gente já começar a desmistificar alguns conceitos, né, e a nivelar o que a gente sabe sobre user experience para que a gente não tenha uma ideia talvez um tanto deturpada do que se trata o user experience. Então vamos lá. User experience, né, o UX, né, o X é uma sigla para user experience, né, UX, como alguns dizem, né. Às vezes eu falo X, às vezes eu falo UX, isso aí não tem tanta importância, mas a sigla UX, a sonora, né, o UX, ela serve para poder designar o user experience. Tudo que se estuda, tudo que se sabe, tudo que se promove sobre user experience, né, sobre tratar a experiência do usuário com produtos interativos. Então, essa primeira frase aí da Whitney Hess, né, que é uma pesquisadora também dessa área, ela fala que a maioria das pessoas acredita que user experience é somente encontrar a melhor solução. A melhor solução para os seus usuários, a melhor solução de interação, a melhor solução de design, mas não é. Né? Não é só isso. Né? Não é apenas encontrar o melhor jeito de fazer uma coisa. Não é encontrar o jeito mais fácil para o usuário e propor esse jeito mais fácil para o usuário. User Experience não é só isso. Né? Veja bem, o X, abre aspas, o X trata sobre definir o problema, eu até coloquei isso em negrito não por acaso, trata sobre definir o problema que precisa ser resolvido, ou seja, o que precisa ser resolvido, definir para quem esse problema precisa ser resolvido, então para quem eu também coloquei em negrito, e esse para quem o problema precisa ser resolvido seria o quem, né? Para quem esse problema precisa ser resolvido? Quem são os usuários? A gente vai ter um capítulo aí, o capítulo 2, que é só sobre pesquisa de usuários. É um capítulo que se destina apenas a entender quem é o usuário. Então, recapitulando, o X trata sobre definir o problema, ou seja, o que precisa ser resolvido.
para quem esse problema precisa ser resolvido, né? Então, quem é o fruto da nossa pesquisa, e definir o caminho, né? Seria o como, o caminho que deve ser percorrido para resolvê-lo. Então, o que, o quem e o como. Isso essa é uma boa definição de UX, uma das que eu mais gosto, porque ela é a mais abrangente de todas, né? O UX ele tem essa preocupação de entender o problema. O X também se preocupa em como resolver esse problema. O X trata muito do processo também, né? O X se preocupa muito com o processo, com a maneira de resolver os problemas. E também o como resolver, né? O como, o que precisa ser feito e para quem, né? Então, essa é uma boa definição aí de User Experience, vocês podem já levar com vocês. Falando de problemas de design, a gente vai ver que são problemas graves, mas que infelizmente são bastante comuns, né? Mas antes de falar desses problemas, né, eu quero falar o que o X não é. Até para a gente poder fazer um link aí do que a gente acabou de aprender sobre o X e agora o que o X não é, né? O X não é design de interface, né? Lembrando que design de interface tem uma sigla própria para isso que é UI, né? UI, né? que é o User Interface. Então, o X não é design de interface. Em algumas grandes empresas, essas funções, esses cargos são até separados. Tem profissional de UX e profissional de UI, né? Tem a pessoa que faz o X, as pesquisas ali e tudo, que trata da experiência, e a pessoa que trata do design da interface, né? Do layout da interface, certo? Então, o X não é design de interface, não é UI, ok? O X também não é um passo, ele não é uma etapa do processo de desenvolvimento, né? Pelo contrário, o X ele perpassa por todo o ciclo de vida de desenvolvimento. O X tem que estar presente ali, né? O X, vocês podem entender o X como uma filosofia, como um propósito, como uma postura do time, né? O X também, e sobretudo o profissional de UX, ele não tem uma resposta para tudo, né? O designer, o profissional de UX, ele não é um guru que sabe todas as respostas. Não, pelo contrário, ele sabe fazer as perguntas certas. Saber fazer as perguntas, né? Isso é o mais importante, né? Saber observar e tirar conclusões dessas observações. E o X também não é tornar as coisas mais bonitas, não é tornar bonitinho a interface, não é tornar a tela mais agradável, não é só isso também. Pode até ser, mas não é, né? O X se preocupa mais em criar um produto que seja adaptado, que seja coerente, que seja consistente, que seja mais apropriado para aquele perfil de usuário e principalmente que seja mais apropriado para aquele contexto de uso. Então, você tem o perfil de usuário e o contexto de uso. Então, é muito importante que a gente entenda que o X não é deixar a tela bonitinha, não. É fazer um produto que seja adequado ao seu usuário e ao seu contexto de uso, obviamente, né? O X também não é sobre tecnologia, né? Não é só para produtos tecnológicos, não é só para produtos digitais. Uma porta tem um X, um elevador tem um X, uma câmera fotográfica tem um X, né? Então, o X não é só sobre produtos digitais, eletrônicos ou tecnológicos, né? Se bem que tecnologia, tudo tem tecnologia, né? Uma porta tem tecnologia. Então, o X trata sobre qualquer coisa com as quais eu possa interagir. Qualquer produto que eu preciso utilizar e que aquela minha ação tem algum efeito. O X trata sobre isso, ok? Também não é só sobre usabilidade. Lembrando que usabilidade trata da qualidade de uso, né, da eficiência e da eficácia. A gente vai falar mais sobre usabilidade durante a nossa disciplina, durante o nosso curso também, mas o X fala não só da eficiência e da eficácia de uso, mas também de aspectos emocionais, às vezes culturais, sobre as pessoas que utilizam o nosso produto, né? Tem aspectos de aspectos humanos da interação, ok? E também não é só para os usuários. Talvez essa seja um tópico
que mais anime as pessoas, né? Porque o X não trata só dos usuários lá na ponta, o X também quer saber do como, lembra da definição passada, do slide anterior, né? O X ele quer melhorar o processo, o X quer melhorar como se faz um produto, o X se preocupa com a qualidade da equipe, a qualidade do ambiente de desenvolvimento. O X também se preocupa com o retorno do negócio, né? A função do X é fazer um produto que seja coerente, aderente aos usuários, que os usuários gostem de usar, criar interfaces que sejam desejáveis, que promovam uma experiência positiva, e isso se reflete em lucro, em receita para a empresa, né? O X não é altruísmo, né? Eu dou uma aula sobre usabilidade, sobre acessibilidade também. Eu costumo falar que a usabilidade e a acessibilidade eu as coloco dentro do mesmo guarda-chuva do X, e eu costumo dizer que usabilidade, acessibilidade, UX, essas coisas não são altruísmo. Trabalhar com X, trabalhar com usabilidade, trabalhar com acessibilidade não é ser bonzinho, porque pode dar lucro, né? Pode dar receita. Então não é só ser bonzinho, né? Então, se o X não é nada disso que eu acabei de falar, então para que precisamos de um X, né? Por que a gente precisa se debruçar sobre isso? Por que estamos aqui aprendendo sobre User Experience? Porque o mundo é um lugar difícil de usar, né? Quem nunca passou por experiências como essa, né? Desde abrir uma embalagem de CD, que é uma coisa, um trabalho hercúleo, né? Então colocar uma mão no pote de gel, se a sua mão não cabe ali dentro do gel. Então, o mundo é um lugar difícil de usar. A gente tem exemplos, são inúmeros, né? Se a gente estivesse aqui numa aula presencial, eu poderia perguntar para vocês problemas de experiência de uso, problemas de usabilidade em equipamentos urbanos, em produtos domésticos, eletrônicos, websites, aplicativos, né? Ou seja, existe muito problema para ser resolvido no campo do design, né? A gente pode ver aqui alguns exemplos nesse slide, né? E existem muitos outros espalhados por aí, né? O mundo realmente é um lugar difícil de usar. Nesses slides vocês podem ver aí o exemplo de uma cédula de votação na eleição do ano 2000, a eleição que elegeu George W. Bush como presidente dos Estados Unidos, né? Existe um grave problema de design, né, nessa cédula, e essa cédula foi utilizada na Flórida, né, em Palm Beach, na Flórida, e foi justamente aqui em que as pesquisas anteriores mostravam uma larga vantagem do Al Gore, que era o candidato que concorria com George W. Bush ali nas eleições. O Al Gore tinha uma larga vantagem, só que quando foram apurar os resultados, eles perceberam que o Bush venceu a eleição nesse estado aqui, e vocês podem ver por quê. Porque existe um grave problema ali de interpretação, ou melhor, essa cédula leva a um erro de interpretação. Então, vocês podem olhar esse case aí na internet, depois procurem saber sobre a cédula de votação da Flórida, né, entre Al Gore e George W. Bush, que é um dos maiores problemas de design de experiência já registrados na história. E vejam vocês como é grave o que a gente faz. A gravidade de um X mal feito, né? A gravidade, a importância que nós temos nas mãos, né? Todos se lembram que nessa eleição do ano 2000, a vantagem do Bush foi mínima. O Bush ganhou por muito pouco do Al Gore, né? Então, muito provavelmente, esse tipo de erro aqui pode sim ter influenciado os resultados, né? Então, para a gente ter uma noção da gravidade em se trabalhar com o X, ok? Outra coisa que talvez seja uma das grandes causas dos problemas de design é que os objetos eles são desenhados na visão do dono, na perspectiva do dono do negócio e não dos usuários. Ou seja, o produto sai do jeito com a cara e do jeito que o dono quer, que o dono do negócio quer, mas ele não se interessa
pelo que o público lá fora está querendo, né? Então, produtos que têm a cara do dono ou aquele dono que bate o pé e fala assim, não, o produto é meu, vou ser do jeito que eu quiser, né? Esse tipo de postura e esse tipo de produto acaba causando uma síndrome chamada a síndrome do painel de avião, né? Ou feature creep. Feature creep significa você poluir a sua interface com coisas desnecessárias, né? Você enche de funcionalidades, enche de botões, enche de comandos, né? Enche de campos, porque você é o dono do negócio, você quer que seu produto tenha o máximo de funcionalidades possível na mesma tela e tal, porque você gosta assim, e vai ser assim, porque você é o dono do negócio, você que está pagando, e vai ser do seu jeito, né? E por causa disso, você faz o produto e lança ele desse jeito, e quando as pessoas se deparam com esse produto, elas têm aquela síndrome do painel de avião. Meu Deus, que tanto de tecla, onde é que eu aperto, onde é que liga? E fica perdida no meio daquela coisa agressiva, daquela interface agressiva, né? Então, a maioria das funções ficam subutilizadas e fica difícil para as pessoas entenderem e principalmente causa uma frustração de quem utiliza, né? A pessoa se sente diminuída em relação à interface, né? Existe um estudo muito bem difundido do Jacob Nielsen que fala que os produtos causam frustração nas pessoas, as pessoas se sentem humilhadas, né? Se sentem diminuídas. Eu sou um idiota, eu não sei utilizar isso. Eu sou burro e tudo mais, né? A pessoa introjeta a culpa por não utilizar o produto, mesmo a culpa não sendo dela. A gente vai falar mais disso daqui para frente. Então, essa síndrome do painel de avião, ou feature creep, como queiram, né? Pode chamar de qualquer maneira. Então, são sintomas muito comuns dessa postura que eu acabei de falar. Que o produto é meu, vai ser do jeito que eu quero, ou seja, aquele produto que reflete apenas a visão do dono, mas não tá interessado sobre o que as pessoas pensam, o que as pessoas utilizam. Ele não se preocupa em observar os usuários, como os usuários se comportam em produtos similares, né? Então, o produto é meu, vai ser do jeito que eu quero. Então, a gente acaba enchendo o produto de funcionalidades e de features, né? Então, acaba virando uma coisa esquisita. Tem até essa piadinha, esse meme que foi muito espalhado nas redes sociais e tal, né? Então, você pode ver que é uma tela típica de um produto da Apple. Aqui, uma tela típica de um produto do Google, né? Da Apple, só uma interface limpa escrito Touch. A do Google é uma interface super limpa, com um campo de busca escrito Find, né, ou Procure. E esta é a tela da sua empresa, né, o produto, o software desenvolvido na sua empresa, né, cheio de campos, cheio de comandos, cheio de botões, cheio de subcampos, né, e tal. Então, esse é um meme, uma piada, mas que reflete muito bem, que tem um grande fundo de verdade sobre produtos desenvolvidos aqui nas nossas empresas, né, com a visão do nosso produto, com a visão do dono, né, o dono quer assim, vai ser assim e pronto, não quer fazer pesquisa, não quer entender público, não quer fazer pesquisa de mercado de usuário, não quer fazer nada. O meu produto vai ser assim e é assim que vai ser e acaba ficando assim, ok? O feature creep. Então, vamos evitar isso daqui para frente. A gente vai falar sobre pesquisa de usuários, que é o capítulo 2 da nossa disciplina, né? Que fala sobre isso, sobre entender os nossos usuários e criar produtos que eles entendam e que eles gostem, ok? E sair da nossa visão, da nossa área de conforto, né? Nossa zona de conforto e criar produtos com a nossa cara. Não, nosso produto tem que ter a cara de quem vai utilizar.